todos, com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre, e cujo tema do trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Estamos na lição 5, que tem por título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. A verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus. A leitura bíblica em classe está em Ruth capítulo 3, versículo 8 ao 10, depois do capítulo 11, o versículo 11. Vamos para a introdução, que diz assim: o livro de Ruth começa com a fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth, e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Então nós observamos aqui, conforme já estudamos as lições anteriores, no qual foi relatada a fidelidade de Ruth para com Noemi. Um grande exemplo de amor e lealdade e generosidade. Agora Boaz revela sua bondade para com Ruth, mostrando integridade em seus padrões morais, sua honestidade e cumpriu seus compromissos. Vamos para o tópico primeiro, que tem o subtópico como no lugar da bênção. Esse tópico primeiro é o compromisso de Boaz com Ruth, que diz assim: no lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsa liberdade com as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. A fidelidade de Ruth resultou em uma bênção que ultrapassou suas próprias expectativas. Ao se casar com Boaz, Ruth não apenas encontrou segurança e felicidade, mas também tornou parte da linhagem do Salvador, Jesus Cristo. Esse resultado extraordinário demonstra que Deus honra a fidelidade e a obediência. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, somos lembrados de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
O exemplo de Ruth nos ensina que a obediência e a submissão à vontade de Deus nos coloca no lugar de bênção. Em um mundo que valoriza a independência e a autonomia, devemos seguir o caminho de Ruth, confiando na provisão e proteção de Deus e buscando sua vontade acima de todas as coisas. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, a Bíblia nos aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em que todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Assim como Ruth, somos chamados a permanecer no lugar de bênção, obedecendo e submetendo-nos à vontade de Deus. Isso significa seguir seus mandamentos. Respeita as autoridades que ele coloca sobre nós e confia em sua providência. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus ensina que eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo é a chave para uma vida frutífera e abençoada. Vamos para o segundo subtópico, a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse e lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Primeiramente, Noemi instrui Ruth a esperar até que Boaz terminasse seu trabalho e se deitasse para descansar. Então, sem chamar atenção, Ruth deveria se aproximar e descobrir os pés de Boaz e deitar-se discretamente ao seu lado. Esse ato não era arbitrário, mas sim um costume conhecido na época, conforme está lá em Ruth capítulo 3, versículo 4 ao 7. Lemos que Ruth seguiu as instruções de Noemi, demonstrando confiança e obediência. Como resultado da orientação de Noemi, Ruth se aproximou de Boaz de maneira respeitosa. E conforme os costumes da época, Boaz, ao perceber o gesto de Ruth, entendeu sua intenção e assumiu a responsabilidade de remi-la. Portanto, a iniciativa de Noemi não foi apenas estratégica, mas também carregada de sabedoria cultural e espiritual. Ela reconheceu a oportunidade e guiou Ruth em um caminho do que não só poderia garantir a sua segurança e futuro, mas também estava alinhado com os costumes e a vontade de Deus. Em Provérbios capítulo 15, versículo 22, lemos: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Então Noemi foi esse conselheiro sábio, experiente para Ruth. Vamos para o subtópico 3, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se e perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que a simplicidade em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera:
Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma benção pode ser perdida se não soubermos esperar tempo certo e respeitar o devido processo. Então nós, de acordo com esse relato aqui conforme o comentarista nos propôs aqui, a Bíblia nos exorta repetidamente a esperar no Senhor. Em Salmo 27, versículo 14, lemos: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Este versículo nos encoraja a ter coragem e força enquanto aguardamos o tempo de Deus. Em Provérbio ainda, na passagem bíblica, em Provérbio capítulo 20, versículo 21, também nos lembra que a herança que no princípio é adquirida, às pressas, no fim não será abençoada. A impaciência pode levar a decisões precipitadas e, eventualmente, a perda da bênção planejada por Deus. Na Bíblia tem exemplos de espera. Em Abraão e Sara, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas ele e Sara tiveram que esperar muitos anos para ver o cumprimento dessa promessa com o nascimento de Isaac. Está lá em Gênesis capítulo 21, versículo de 1 a 3. Durante esse tempo, sua fé foi atestada, mas sua paciência e confiança em Deus foram recompensadas. Outro exemplo, José. José teve um sonho de que seria uma figura de autoridade, mas antes disso entrou muitos anos de dificuldade, incluindo ser vendido como escravo e injustamente preso. Em Gênesis capítulo 37, versículo 50. No entanto, ele respeitou o processo e no tempo de Deus foi elevado a uma posição de grande responsabilidade no Egito. E ainda temos Davi, ungido como rei, quando ainda era um jovem pastor. Davi teve que esperar muitos anos e enfrentar muita adversidade antes de finalmente ascender ao trono de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 2 e também Samuel capítulo 5, versículo de 1 a 5. Então, durante esse período, ele aprendeu a confiar em Deus e a seguir sua orientação, mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. Respeitar o processo também significa confiar que Deus tem um plano maior e melhor para nossas vidas do que podemos imaginar. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Confiai nesse plano requer fé e certeza de que no tempo certo Deus realizará suas promessas. Passamos para o capítulo, pelo tópico do 2, casamento entre Boaz e Ruth. Casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina
pressupõe atitude, amor, responsável e honra a mulher como o vaso mais fraco. Aqui nós vemos aqui Ruth, ao sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, demonstrou proatividade e fé. Entretanto, havia um obstáculo significativo: a preferência do parente mais próximo, que tinha o direito prioritário de resgatar a terra de Elimeleque e, consequentemente, de se casar com Ruth. Boaz, ao receber a sugestão de Ruth, não hesitou em agir como Noemi sabiamente previu. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Boaz imediatamente tomou a iniciativa, convocando o parente mais próximo e os anciões da cidade para resolver a questão de maneira honrada e transparente. Este ato demonstra não apenas sua diligência, mas também seu compromisso com a justiça e a integridade. Na Bíblia, os homens frequentemente associam a liderança à responsabilidade e ao cuidado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, estabelece a fundação do casamento. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso sugere que o homem deve tomar iniciativa em sua vida conjugal, liderando com amor e responsabilidade. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, versículo 28, expande essa ideia ao instruir os maridos. Marido, ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como os seus próprios corpos. Esse amor sacrificial é responsável e é um chamado para que os homens cuidem e honrem suas esposas. Adicionalmente, Pedro exorta os maridos a tratarem suas esposas com respeito. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. A expressão vaso mais fraco não diminui o valor da mulher, mas enfatiza que o marido deve oferecer cuidado e proteção. Vamos para o segundo subtópico: resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato de providência divina? Boaz convidou para tratar o assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis, nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria o recurso em terra que não seria de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Boaz, ao tomar a iniciativa de resolver a questão do resgate, dirigiu-se à porta da cidade, um local comum para transações legais e decisões judiciais na antiga Israel. Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor, de quem Boaz havia falado, passou por ali, naquele exato momento. Então disse ele: ô fulano, vira-te e assenta-te aqui. E ele virou-se e assentou-se. Esse encontro pode ser visto como um ato da providência divina, facilitando a resolução do problema.
Então Boaz convocou 10 homens importantes da cidade para testemunharem, garantindo que ele conduzisse todo o processo de forma transparente e honrada. Inicialmente, o remidor concordou em adquirir as terras que pertenciam a Elimeleque, pois isso parecia uma boa oportunidade econômica. Contudo, Boaz informou que a aquisição das terras vinha acompanhada do dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Esse requisito não era apenas uma formalidade, ele era essencial para garantir que a herança de Elimeleque permanecesse dentro da família. A lei do levirato estabelecia em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 ao 10, prescrevia que se um homem morresse sem deixar filho, seu irmão ou parente próximo deveria se casar com a viúva para gerar um herdeiro em nome do falecido. Se o irmão morarem juntos e um deles morrer sem deixar filha, a mulher do falecido não se casará fora com um estranho. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher, assim cumprirá o dever do cunhado para com ela. No caso de Boaz e Ruth, a aplicação da lei do resgate e do levirato era necessária para assegurar que as terras de Elimeleque não passassem para fora da sua linhagem. O remidor anônimo, ao compreender as implicações econômicas e familiares desse acordo, desistiu, pois isso significaria investir recursos em uma herança que não permaneceria em sua própria família. Então disse o resgatador: para mim não poderei redimi-lo, para que não cause dano à minha própria herança. Redime tu a minha obrigação, porque eu não posso redimir. A desistência do remidor abriu caminho para Boaz. Cumpriu o papel de resgatador, casando-se com Ruth e garantindo que a herança de Elimeleque permanecesse em sua linhagem. Boaz também um profundo senso de responsabilidade e amor por Ruth e Noemi. Vamos para o terceiro subtópico, o registro público. Seguindo um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa em Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Então aqui, de acordo com Ruth, capítulo 4, versículos 7 e 8, o remidor simbolicamente selou a transferência do direito de resgate, ao descalçar o sapato e entregá-lo a Boaz. Havia, pois, já de muito tempo, esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato para a confirmação de todos os negócios. O homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Esse gesto indicava publicamente e visivelmente a transferência do direito de resgate de um homem para com outro. Boaz, ao receber o sapato, convocou o povo presente e os anciões para testemunhar a transação e a sua decisão de casar-se com Ruth. Ele disse: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também tomou por mulher Ruth e Moabita e a viúva de Malom para manter o nome do falecido sobre a sua herança. A resposta do povo e dos anciões foi de confirmação, de acordo e de bênção. Somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia,
que ambos edificaram a casa em Israel. E tu, Boaz, torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Esta declaração não só validou o ato de Boaz, mas também elevou Ruth à mesma posição honrada de Raquel e Leia, as matriarcas de Israel. A inclusão de Ruth na comunidade israelita, com as mais elevada honra, foi significativa. Apesar de ser uma moabita, sua fidelidade, coragem e amor foram reconhecidas e celebrados. O povo de Belém não só aceitou Ruth, mas também honrou comparando as grandes mulheres de Israel. E esse acolhimento é um testemunho do caráter inclusivo e redentor da comunidade de fé, quando guiada pelos princípios de Deus. O registro público apresentado pela presença das testemunhas e pela confirmação verbal dos anciões garantiu que a transação fosse transparente e reconhecida por todos. Em uma época sem registro escrito detalhado, a memória coletiva e o testemunho público eram cruciais para assegurar a legitimidade e a permanência das decisões. Isso mostra a importância da comunidade em validar e apoiar as ações que envolvem grande responsabilidade e mudança. Vamos para o terceiro tópico: a remissão da linhagem de Davi, através de Ruth e Boaz. Primeiro subtópico: o nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendia como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação na vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Está lá em Provérbios capítulo 16, versículo 6. Neles os idosos projetam e prolongamento da vida recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos, se dedicado a eles. Após o casamento de Boaz e Ruth, a narrativa bíblica nos diz que o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Consequentemente, as mulheres de Belém celebraram grandemente esse nascimento, reconhecendo a mão de Deus grandemente na vida desse negócio, desse projeto, a favor de Noemi, que diz: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de ter dar remidor para que o seu nome seja afamado em Israel. Está lá em Ruth capítulo 4, versículo 14. Essa alegria coletiva se dá porque antes desse evento, Noemi estava profundamente amargurada, acreditando estar sob castigo divino. Sua transformação de uma viúva desesperada para uma avó jubilosa ilustra a capacidade de Deus de trazer renovação e esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Portanto, ao dar à luz a Obed, Ruth não só assegura a continuidade da linhagem familiar de Noemi, mas também restaura a esperança e a alegria na vida de sua sogra. Este evento demonstra a importância da maternidade, pois através do nascimento de Obed, Ruth torna-se um instrumento da providência divina, trazendo renovação e redenção para a sua família. Em diversos momentos da Bíblia, a maternidade é exaltada e considerada uma bênção divina. No caso, ele está lá em Salmo 127, versículo 3 assim, que diz: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Esse versículo ressalta a bênção que é ter filhos
como eles são uma fonte de alegria e honra para os pais. Vamos para o segundo subtópico. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linguagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. A história de Noemi e Ruth e Boaz é rica em simbolismo e significado teológico. Quando observamos a situação em que Noemi, Ruth e Orfa se encontravam, percebemos que a continuidade da linhagem ancestral de Davi estava em risco. Se nenhuma delas casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem messiânica poderia ter sido profundamente alterada. Noemi, já avançada em idade, não tinha mais condições de gerar filhos. Orfa, por sua vez, retornou para as Moabitas, afastando-se da linhagem de Israel. Entretanto, o Deus de Israel tinha planos especiais para Ruth, ela cuja vida foi marcada por renúncia, amor, pureza e submissão, seguiu o caminho que levou a encontrar com Boaz. Esse encontro é mais do que um simples evento histórico, é um símbolo profundo da relação entre Cristo e a sua igreja. Boaz, nesse contexto, representa um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. A história de Ruth ilustra como Cristo redime e acolhe a igreja, formada por aqueles que, como Ruth, se entrega a ele, com fé e submissão. Ruth, uma estrangeira moabita, é acolhida por Boaz, assim como a igreja, composta por pessoas de todas as nações, é acolhida por Cristo. Esse acolhimento é um ato de graça e misericórdia. Em João capítulo 3, versículo 16, expressa o coração desse ator redentor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo destaca o amor sacrificial de Deus que enviou seu Filho para redimir a humanidade. De maneira semelhante, Boaz redime Ruth e ao tomar responsabilidade de ser marido e provedor, garantindo-lhe proteção e sustento. Além disso, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, nos lembra que não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver por coisas corruptíveis, com prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Aqui a redenção, através do sangue de Cristo, é paralela ao resgate que Boaz proporciona a Ruth. Assim como Boaz pagou um preço para redimir Ruth, Cristo pagou o preço supremo com seu próprio sangue para redimir a igreja. Portanto, a união de Ruth e Boaz não é apenas uma história de amor humano, mas uma representação profética do amor redentor de Cristo pela sua igreja. A submissão e a fidelidade de Ruth exemplifica a postura que a igreja deve ter com relação a Cristo. Uma entrega total e confiante. Boaz, como redentor, é um prenúncio do maior redentor, Jesus Cristo, que resgata e restaura aquele que nele confia. Chegamos ao final, vamos estar lendo a conclusão. A conclusão. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente redimida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar,
e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios. Que proclamemos com poder a vida e obra do nosso Redentor divino, humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Chegamos aqui ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desejando àqueles estudiosos da Palavra de Deus, que aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical das suas igrejas, que essa lição deixa um legado muito importante, sabendo que, como nós devemos saber que os planos de Deus nunca é frustrado. O inimigo tenta frustrar, mas os planos de Deus nunca é frustrado. Então Deus sempre cumpre com a sua promessa e os planos de Deus, ele sempre é concretizado. Fico por aqui, Deus abençoe a todos, desejo a todos a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.